E aí pessoal, beleza? Aqui é Totti Cavalcante, essa é a aula 11 do curso de React. Nessa aula a gente vai ver o código do aplicativo que eu falei na aula passada, aquele aplicativo bem simples, que só troca o nome de um cardzinho assim no meio da tela, só para a gente ver a diferença entre um componente baseado em classe e um componente funcional utilizando hooks, né? E a gente vai utilizar o useState para setar o estado desse componente funcional, né? Primeiro a gente vai utilizar classes e depois fazer o mesmo exemplo utilizando o useState. Antes de seguir, quero pedir para vocês curtirem o conteúdo aqui do Código Fluente, vocês divulgarem nas redes sociais de vocês, passarem na página do Código Fluente lá no Facebook para dar um joinha, sugerirem tutoriais, né, fazerem comentários, tirarem suas dúvidas. Aqui são outros canais que eu tenho deixado, um canal de música, um canal de backing track também de música. Aliás, 3 canais de música, né? Totti, esse backtracking para treinar improvisação, onde tem a partitura e o playback. Esse aqui é um canal da banda Putz, que é uma banda que eu tenho com 3 amigos. Tem 2 clipes lá nesse link. E aqui o canal do Código Fluente. Aqui é o link da página do Código Fluente no Pinterest, meus links afiliados na Hosting, DigitalOcean e One.com. Aqui link para vocês conectarem a outros devs, né? São links de comunidades. Meu GitHub, se vocês quiserem me seguir. Aqui o código da aula nessa branch useState hook example. Aqui o link da documentação do React. Refresh aqui. Aqui embaixo tem esse link aqui, ó, para doações, tá? Vamos seguir então. Nessa aula vamos criar um exemplo bem simples de aplicação React. Vamos comparar o uso de classes e o uso do hook e useState. Nessa aplicação temos um card com o nome fulano e um botão mudar, que quando clicado muda o nome para Beltrano, se clicado novamente volta a ser fulano, ou seja, ele alterna. A aplicação é bem bobinha de propósito para que a gente foque no que interessa. Então partiu o código. Opções para o código. Você pode fazer um pull da branch useStateHookExample do meu repositório, com esse comando que está aqui. Aqui eu estou especificando a branch, ó, que eu quero clonar, que é essa daqui. Senão ele vai clonar a master. Ou você pode baixar também o projeto zipado, é só clicar aqui. Ou ainda, que é o que eu vou fazer aqui na aula, a gente vai criar ela do zero com npx create react app. Aí a gente dá o nome da aplicação e depois fazer as alterações para a aplicação ficar igual à minha. Para essa aula eu vou criar novamente do zero. Vamos usar o npx para gerar o esqueleto da aplicação. Faltou colocar o React App, vou corrigir, dar o refresh. Então, ó, vamos usar o npx e o create react app para gerar o esqueleto da aplicação. O npx significa Node Package Execute e vem com o npm. É um executor de pacote npm que pode executar qualquer pacote que você quiser, mesmo sem instalar esses pacotes. E para gerar a aplicação, você digita npx, create react app e o nome da aplicação. Eu vou aproveitar isso daqui e copiar. Estou aqui, ó, na pasta do projeto que eu já tinha criado, que está lá no GitHub. Como eu vou criar um novo, nesse mesmo nível aqui eu vou criar um outro projeto, só que com o 02 no final, só para ficar diferente do projeto que já tem lá. E agora esperar ele montar o esqueleto da aplicação para a gente. Se demora um pouquinho, eu vou dar um pause. Completou. Agora a gente pode entrar no diretório 02, né, examples 02, e dar um npm start ou yarn start. Dá um pauzinho aqui enquanto ele levanta aqui a aplicação. Comigo aqui deu um erro. Ó, cannot read property split of undefined. React script start.js.
E aí eu tentei rodar com o yarn, ele deu outro erro aqui, ó. Eu rodei com npm. Eu vou tentar aqui uma coisa, peraí. Yarn cache clean. Abrir aqui o VS Code. Eu vou deletar esse yarn lock. Deixa eu ver o package JSON. Ele está reclamando disso daqui. Isso aqui tudo foi criado automaticamente, né? Bom, vou rodar aqui o terminal. Vamos ver aqui. Deletei o yarn lock. Olha, tá dando esse erro. Start.js scripts Node modules React script Start.js linha 19. Deixa eu dar um Ctrl e clicar aqui que ele já abre aqui, ó. Ele está caindo aqui. Eu vou dar uma pesquisada do que é esse erro, porque eu gerei exatamente assim uma semana atrás o outro e não deu problema aqui no Windows. É alguma coisa aqui do Windows mesmo. O Windows às vezes dá incompatibilidade com algumas coisas. Ou alguma coisa de versões mesmo, do npm, do Node. Vamos tentar fazer o seguinte. Tentar rodar aqui npm cache clean -force. Eu tinha rodado sem o force, mas não funcionou. Vou tentar assim, com o force. Dá um pause aqui. Então beleza, completou. Agora, deixa eu dar um CLS. Agora a gente vai remover o package lock.json e o node modules. O que é que houve? Ah, o Windows não aceita esse -rf, né? Que eu tô no Windows. Então vou deletar na marra mesmo aqui, assim. Delete. Pera aí. Clica com o da direita segurando o Shift, que aí aparece o Delete Permanently. Vou esperar um pouco, porque demora. Deletar aqui o package lock JSON também. Já deletou, vamos dar o npmi agora, para ver se vai. Vou dar um pause aqui, porque demora um pouco. Terminou, vamos testar aqui. Vou dar um CLS. Resolveu. Então beleza. Tá funcionando a aplicação padrão. Se vocês passarem por algum tipo de problema parecido aí, deixa eu só acertar aqui. Vocês repitam esses passos aí que eu fiz, né? Que foi, vou até mostrar para vocês de novo. Deletei aqui, Node Modules, né? Como eu estou no Windows, eu deletei aqui direto. Você pode clicar, ó. Clica com o da direita, segurando o Ctrl. Espera aí. Aliás, é o Shift, não é o Ctrl não, é o Shift. Aí dessa opção aqui, ó, Delete Permanently. Né? Se eu clicar sem segurar o Shift, ó, só o Delete, então ele vai jogar para a lixeira. Se eu clicar segurando o Shift, ó, deletar permanentemente. Então você deleta o package lock.json também. Deixa eu baixar aqui. CLS. E aí faz aqueles passos, né? Cadê? Tá aqui. npm cache
clean --force, né? E aí espera, porque demora um pouco, e aí dá um npm i ou npm install, né? Aqui comigo resolveu. Vou até deixar rodando aqui de novo. Tá aqui. Agora a gente vai fazer as modificações. Então eu vou fazer o seguinte, vou fazer as modificações seguindo aqui e depois eu explico o código lá. Então, ó, o app.js, dentro da pasta source, a gente vai colocar isso daqui. Pasta source, app.js, eu vou sobrescrever tudo só para ficar mais simples. Depois a gente vê o código. Ó, já quebrou inclusive. Agora a gente vai criar essa pasta components dentro do src, dentro uma subpasta chamada card, e dentro do card a gente vai ter esse arquivo, que é o card component.jsx. Então aqui, ó, src, new folder, components. Dentro da components, outra pasta chamada card. Dentro dessa pasta, que é o componente card, a gente vai ter um arquivo que chama, vou até copiar daqui, new file, e o conteúdo é isso daqui. Salvou. Agora que eu vi, ó, faltou exportar aqui, ó. Vou até corrigir lá no post também, faltou isso daqui. Exportar como padrão. Salvou. Corrigir aqui no post também, deixa eu dar um. Ó, coloquei aqui. E agora a gente tem o CSS desse card. Então, dentro da mesma pasta, a gente vai criar um novo arquivo, card.css, salvou. Agora a gente vai criar um outro componente, que é o nosso arquivo principal. Primeiro a gente vai criar essa pasta dentro de components. Então, components, new folder, use state component. Dentro dela, esse arquivo aqui que está em verde. Lembrando que a extensão é JSX, que é uma forma de misturar HTML com JavaScript aqui no React, né? E o conteúdo é isso daqui. Opa. Primeiro o exemplo com class. Salvou. Deixa eu sair aqui, Ctrl C para sair, S. Vamos levantar de novo, ver se está dando algum erro agora. Ó, não está pegando o CSS, ó. Tá funcionando e tal, mas eu acho que é por causa dos imports. Deixa eu ver aqui. É no card. Lógico aqui, ó. A gente não importou, tem que corrigir lá no post também. Import. Opa. Ah, lógico, faltou barra. Aí. Mas ele não está centralizando. Ah, tinha faltado também aqui o import do React. Tem que colocar isso daqui no nosso card component.
Ah, descobri porque tá assim, ó, ele não tá pegando a formatação. Faltou uma outra modificação, eu tenho que inclusive modificar lá no post também. A gente vai modificar esse arquivo aqui, ó. app.css, app.css. Vamos colocar esse conteúdo aqui. Vou colocar lá no post. Copy. Só para vocês verem que está funcionando. Dá um refresh aqui. Já coloquei aqui também, ó. Ó. Modifique o CSS do app. Substitua o conteúdo do app.css pelo conteúdo abaixo. Foi o que eu fiz aqui. O app estava assim. O app CSS estava assim. Por padrão, do jeito que ele monta a aplicação. E a gente vai deixar ele assim. Então agora vamos à explicação do código direto no VS Code. Então aqui no index, né, a gente está renderizando o nosso app aqui, ó, dentro do React DOM Render. Né, esse app aqui a gente está renderizando esse cara daqui, que é o app.js. Né, esse app aqui. Está renderizando o que ele retorna, que é esse State Class Component. E o class name app é para poder pegar o CSS dele aqui, ó, o .app. E aqui o que o app retorna é o State Class Component, que é esse componente aqui que a gente criou aqui, ó, dentro da pasta Component, dentro da pasta Use State Component, esse cara daqui. Deixa eu deixar todos os arquivos aqui abertos. JS e o index. Então beleza. Ó. No index a gente está renderizando o nosso app, que é esse cara daqui, o app.js, certo? Aqui, ó. Ele tem esse class name por causa do CSS dele. Cadê? Ele está retornando uma div com class name app e dentro dela esse State Class Component, né? Esse componente State Class Component, que é esse cara daqui, ó. State Class Component, que é a nossa implementação utilizando classe ao invés de hook. Então o que está acontecendo aqui? A gente está criando a classe State Class Component, que estende a classe React Component, é a classe raiz, né, do React. Todo componente do React de classe ele estende o React Component. Aqui tem o construtor da classe, aqui a gente está chamando o construtor da superclasse, que é o construtor do React Component. Em seguida a gente está definindo aqui o estado dessa classe State Class Component. Ela vai ter esse estado que chama name e que vai começar com esse nome aqui, fulano, como padrão, né, como default. Já vai ser setado na hora que o componente é criado, a gente já seta o estado do name para fulano. Aqui a gente tem um método render, né, que vai retornar para o app.js aqui, né, o card, né, ele vai retornar um card, que é esse componente, cadê o card? Esse componente aqui. Por isso que a gente importa ele aqui em cima. E dentro desse card, a gente vai passar em um H1 o estado name, que vai ser fulano inicialmente, que a gente está setando aqui no construtor da classe. Aí a gente vai ter um botão que vai receber um evento, no caso um clique nele, e quando houver esse clique, ele vai chamar o setState para alterar esse cara daqui, o estado do name. Aí ele vai fazer o seguinte, ele vai atribuir ao name, ele vai verificar se o estado atual do nome é fulano, se for, ele vai atribuir Beltrano ao name. Se não for, ele vai atribuir fulano.
né, na hora que eu clicar em mudar. Aqui é o nome que vai aparecer lá no botão. Né, aqui é o fechamento dessa card, que é o componente do React, né, que a gente criou. E aí ele vai retornar isso para cá. Ó. E aqui eu estou exportando como default state class component, que retorna um card aqui para o app, né, e que vai renderizar lá na página. Então, utilizando classe, a gente faz dessa forma aqui, ó. This use name, né, para acessar aqui essa palavra this aqui é bem de classe mesmo, né? Em Java tem, para dizer que é a instância daquele objeto, né? Então ele está pegando o name desse objeto que foi criado, que começa como fulano. Aqui ele verifica, esse nome é fulano? Se for, então troca, na hora que o cara clicar, troca e põe Beltrano. Se não, é porque é Beltrano. Aí você põe fulano, e aí ele consegue alternar, né? Agora, só para ficar mais fácil de ver, eu vou colar aqui a implementação comentada usando o hook. Aí eu vou comentar toda essa parte aqui. Aqui eu vou ter que mudar o nome, porque... Ó, vou descomentar essa parte aqui. Aqui é a implementação utilizando o hook e os state. Então isso aqui é um componente funcional. Esse que a gente viu antes é um componente baseado em classes. Aqui é um componente funcional. Então, primeira coisa que a gente tem que importar do React o use state. Porque a gente está usando ele aqui, ó. Então aqui a gente utilizava, ó, o this.state.name para atribuir ou mudar o estado do componente. Aqui a gente está utilizando o useState para mudar aqui utilizando o setName, né? Vai ter esse método aqui, ó, que a gente está chamando aqui. Esse método é quem vai alterar o estado desse componente funcional. Vai alterar que estado? O estado name, o nome do componente, né? Então aqui a gente tem tipo uma propriedade no componente de classe, né? E aqui com o hook a gente tem aqui a propriedade e a gente tem que fazer um método para mudar essa propriedade. A gente não muda ela diretamente. Então a gente tem que ter esse método que está aqui, ó, setName, que faz isso daqui. Faz a mesma coisa, né, que isso daqui. Ele verifica se o nome atual que a gente está atribuindo aqui, ó, useState está atribuindo fulano, né, ao name. Então ele começa como fulano. E aí o setName ele faz essa troca. Ele verifica, o nome é fulano que está lá agora. Se for, coloca Beltrano. Se não, coloca fulano, né? Então aqui vamos salvei já. E agora o que a gente precisa fazer é exportar com esse nome aqui, ó. Então vamos ver se está funcionando. Dá o refresh aqui só por via das dúvidas. Nem precisa mais. E aí, ó. Beleza, funcionando igual. E com a vantagem de ser um componente funcional, que tem várias vantagens, né? Um componente autocontido, é mais fácil de testar, enfim, eu já falei aí em aulas anteriores, né? Então, utilizar hooks tem essa vantagem. Por essa aula é só. Na próxima a gente deve ver o hook User Effect, que tem muito a ver com o Component Did Mount e Component Did Update, né, de componentes baseados em classes. E é isso. Novamente eu peço para que, se vocês tiverem gostado ou gostarem no geral do conteúdo dos vídeos aqui do Código Fluente, dos tutoriais, enfim, vocês divulgarem nas redes sociais de vocês, divulgarem com os amigos, sugerirem tutoriais, tirarem suas dúvidas, fazerem comentários, passarem lá na página do Código Fluente no Facebook para dar um joinha. Aqui são meus outros canais, como eu já falei no início do vídeo, meus links de afiliados na Hostinger, DigitalOcean e One.com. Aqui o link para o código lá no meu GitHub, nessa branch, useState hook example.
E eu repeti aqui agora que eu estou vendo. Ó. Aqui tem um link para doações, né? Quem quiser dar uma força monetária. É isso, valeu, obrigado, até a próxima e bons estudos.